Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo, Roberto Júnior, por você, para acompanhar este momento conosco. Olá, Paulo Pellegrini. Salve, salve, estamos a postos aqui para mais um Primeira Tela. Hoje um tema bem espinhoso, bem envolvente, que vai chamar bastante atenção dos nossos seguidores. Maravilha, hoje Primeira Tela aborda o conflito Hamas e Israel, está prestes aí a chegar à marca de 8.000 mortes, sendo quase 3.000 crianças. Conflito que poderia ser evitável caso as autoridades oficiais e não oficiais chegassem a uma espécie de negociação. De um lado, o terrorismo mais impiedoso, que dilacera famílias. Do outro, uma espécie de apartheid na chamada faixa de Gaza. Para ajudar a gente nessa jornada, eu e Paulo Pellegrini contamos aqui, temos a satisfação de receber o pastor congregacional, professor do Departamento de História da UFMA, UFRJ, coordenador do Grupo de Pesquisa História, Religião e Cultura Material, coordenador do GT Nacional, da Associação Nacional dos Professores Universitários de História, Histórias das Religiões e Religiosidades, editor da Revista Brasileira de História das Religiões, Lindon Araújo Santos. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. E também o professor do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Maranhão, nosso querido Fábio Palácio. Também seja bem-vindo. Muito boa tarde, Adalberto, Paulo Pellegrini, professor Lindon, colega de Universidade Federal do Maranhão. Um prazer estar conversando aqui com vocês sobre esse tema tão atual. Maravilha. Agora é a hora da vinhetinha e a gente vem com tudo logo em seguida. Temos um assunto muito instigante, né? Como o Paulo acabou de mencionar, essa questão envolvendo aí o Hamas e o governo de Israel, várias vítimas, né? Muitas crianças, como já disse na introdução, e lamentavelmente estamos acompanhando tudo isso, né? O mundo inteiro está acompanhando, né? Mas sempre lembrando aqui, a gente precisa desse incentivo seu, né? Inscreva-se aqui em nosso canal no YouTube e também classifique o perfil Primeira Tela no seu tocador de áudio predileto. Estamos lá no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music e Google Podcasts. Senhores, vamos aqui para as discussões. Eu acho que, primordialmente, a gente tem que vir com as perspectivas, né, de como isso começou, né? Na verdade, faz muito tempo, ele vem se desenrolando aí há séculos, né? E temos agora, neste momento, em 2023, mais uma empreitada terrorista, né? Por conta aí de várias questões também. Acho que vale a pena cada um dos senhores darem as suas diretrizes, né? Digamos assim, concepções, melhor dizendo, de como isso vem acontecendo, né? Uma certa gênese dessa coisa e como vem se desenvolvendo com o passar do tempo e chegamos a essa situação que é lamentável, né? A gente pode começar com o nosso professor Lindon, né? Que já está aqui, é o nosso convidado aqui mais novo, né? O Fábio Palácio já está com a gente aqui já há um tempo, né? Professor Lindon Santos, por favor. Reitero meu agradecimento de estar aqui no programa, no podcast, com os professores e com vocês. Explicar o conflito Israel-Palestina em alguns minutos é muita pretensão nossa, né? Porque é um conflito milenar, de longa duração, é um conflito que nos remete aos primórdios da ocupação daquele contexto geográfico do Oriente Médio, de populações, de invasões, de diásporas, de dispersões. Então, o conflito que a gente vê agora, ele é um desdobramento distante de toda uma história de tensões e conflitos e guerras que se desenvolveu naquela região. Então, há um componente religioso, étnico, racial, há um
uma fronteira de disputas por espaços, né? Jerusalém como a cidade sagrada para 3 grandes religiões monoteístas, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e como que é uma região de disputa milenar. Há uma conjuntura mais recente do movimento sionista, de retorno dos judeus para a sua terra, que se concretizou efetivamente em 1948, e o modo como Israel se tornou Estado e ocupou aquelas terras reacendeu, reavivou os conflitos milenares que desembocaram nessa guerra. Então, são ciclos, né? Ciclos de violência, de intolerância, de beligerância também, que fazem com que israelitas e palestinos se degladiem. Mas essa minha introdução geral é bem panorâmica, mas posso até aprofundar depois. Mas, assim, o que a gente está vendo agora, nesse momento, porque eu acho que a gente tem que ver esse conflito numa perspectiva de longa duração, presente, passado, presente, mas também numa perspectiva de um tabuleiro que está montado agora. Tá? Então, é realmente um tabuleiro muito, muito, muito complexo, e que essas disputas estão se acentuando, e os antigos ressentimentos produzidos, acumulados durante séculos, eles reacendem. É uma questão da geração de agora, mas também é um acúmulo de ressentimentos antigos, da forma como o imperialismo ocidental ocupou, organizou e se tornou hegemônico naquela região. Então, esse conflito não é simples, né? Eu poderia falar aqui da perspectiva religiosa, tá? Mas é um componente desse tabuleiro, mas não a totalidade desse conflito. Acho que eu dei uma palavra assim, bem introdutória, bem ampla, para abrir o debate e a gente aprofunda os pontos que forem necessários. Professor, a gente precisa desse aspecto religioso, né? A gente vai, com certeza, aprofundar isso com o senhor. Fábio Palácio, suas concepções, né, sobre esse conflito que está progressivamente aumentando e parece que tem aí todos os ingredientes para transcender aí aquela região, né, especificamente ali da faixa de Gaza e para Cisjordânia, enfim, outros locais também. Adalberto, o professor Lindon, ele coloca muito bem que esse conflito ele tem determinantes distantes e próximos ao mesmo tempo. Naturalmente, que essas determinações mais distantes, ligadas à história, né, daqueles povos que ocuparam a região, é algo que ele tem condição de falar muito melhor do que eu, pelo fato de ser da área de história, né? E eu queria chamar a atenção, né, como jornalista que sou, como professor da área de comunicação, para esse quadro mais atual, né, que é, inclusive, o que eu me sinto mais à vontade para falar aqui. E uma primeira coisa importante sobre isso é que a gente vive num mundo conflagrado, né? Quer dizer, esse não é o único conflito que está acontecendo, né? Existem outros conflitos, alguns deles muito pouco noticiados pela imprensa ocidental, né? Tivemos também um outro conflito de grande dimensão que ocorreu no ano passado, que foi a guerra da Ucrânia, né? E uma primeira constatação é que a gente vive num mundo coalhado de conflitos, né? Conflitos que vão pipocando em vários lugares, né? Como eu falei, nem todos eles a gente tem tido a mesma visibilidade que o conflito árabe-israelense tem nesse momento, né? Mas isso, a meu ver, é sintoma de um mundo repleto de desequilíbrios, né? De desigualdades, de assimetrias de poder muito nítidas e que surge agora no conflito entre palestinos e israelenses de uma forma muito clara. Quer dizer, isso que Israel está fazendo neste momento e que nós temos visto as imagens, né?
Quer dizer, toda uma população de milhões de pessoas ali sendo fustigada, perseguida, assassinada, crianças, inclusive. Eu pergunto aqui para vocês, se a China ou a Rússia estivesse fazendo isso, o que estaria acontecendo? Simplesmente o mundo estaria vindo abaixo se fosse qualquer país fazendo nesse momento o que Israel está fazendo, que não fizesse parte do arco de alianças estratégicas dos Estados Unidos, né? Então é preciso registrar isso, né? Quer dizer, o que Israel vem fazendo ali, né? O que choca é o que vem sendo feito em si mesmo, mas também a passividade da comunidade internacional, né? O fato de que isso vem acontecendo sob o beneplácito da comunidade internacional. Registre-se, claro, a posição da ONU, que tem sido muito importante, mas as potências centrais têm acobertado o que está acontecendo e muitas vezes aplaudido o que está acontecendo no Oriente Médio, né? Ainda que de forma um tanto envergonhada, mas é isso que a gente vê hoje. Então, quer dizer, eu digo isso porque eu acabei de falar aqui de assimetrias de poder que existem no mundo. Quer dizer, como que alguns potentados são autorizados a fazer o que acham que devem fazer para defender os seus interesses e, digamos assim, aqueles que fazem parte da contra-hegemonia global fossem fazer a mesma coisa, eles estariam sendo execrados pela imprensa ocidental, né? Coisa que não acontece com Israel. Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de colocar. Maravilha. Paulo, considerações aí dessa entrada, né? Bom, eu não tenho a menor autoridade que os dois professores têm para esmiuçar, né, esse conflito e a sua gênese. A gente está aqui mais no papel de jornalista mesmo, de perguntador. Assim, pegando um rápido gancho do que os dois professores falaram, é curioso perceber assim que nesse momento da história, né, depois desses séculos todos de contenda que parece irreversível, a gente está tratando de uma guerra entre um Estado que, por mais que a sua existência seja questionada, a arbitrariedade da sua existência possa ser questionada, mas o fato é que ele é reconhecido pela ONU e por todos os outros, com exceção dos árabes, né, como Estado independente, mas que não luta contra um Estado, e sim contra um grupo. Porque quando houve enfim, a criação desse Estado de Israel, e no dia seguinte, os diversos países árabes se uniram para entrar em conflito contra Israel, a gente tinha ali conflitos de diversas nações, diversos estados entre si. E não é mais interesse desses estados árabes, talvez com exceção do Irã, que não é vizinho de Israel, mas abertamente tem um discurso anti-Israel, os outros estados não têm interesse em ficar brigando com Israel, só que eles não têm como controlar os grupos que tomam conta da sua dinâmica e ficam fazendo ataques e tudo. Enfim, aí não cabe aqui discutir quem deu o primeiro tiro, até porque quem deu o primeiro tiro também deve ter tido razão para fazê-lo, né? Então a questão não é essa. Então esse é um aspecto interessante, porque ao contrário do que acontece com a gente, cidadão comum, que a gente vive numa sociedade em que a gente necessariamente obedece a leis criadas por estados e, portanto, o cidadão comum tem regras a cumprir, os estados em si não têm um estado, né, que seria em tese o papel da ONU, mas a ONU não tem esse papel obrigatoriamente administrador ou legislador. O máximo que ela faz são resoluções que nem todo mundo é obrigado a cumprir, obedecer e a seguir. Então, não há esse mecanismo nessa geopolítica mundial que obriga os estados a se comportarem bem. Aí eles acabam realmente investindo, no caso de Israel, né, em um exército forte, nessa disputa totalmente desproporcional, né, de você ter 1.000 mortos e matar 20 mil, então, e não há muito o que fazer. Talvez a gente também não está aqui, obviamente, nenhuma pretensão de resolver o conflito, nem de apontar soluções, mas de apresentar elementos que tentam diagnosticar essa questão. Então, eu já passando para o professor Lindo e o professor Fábio também, essa questão de como um Estado, por mais que a gente possa questionar a sua existência, mas ele de fato existe, lida com um inimigo que é oculto, sorrateiro, que não é institucionalizado. Essa guerra é uma guerra que ela tem como ela pode ser resolvida se você não tem o que fazer. Isso que eu quero dizer, você não tem contra quem lutar, né? Essa questão me parece ser curiosa.
Eu poderia chamar a atenção para essa conjuntura específica dessa guerra. Primeiro, que o governo, o partido que está no poder em Israel, em Jerusalém, é um partido de extrema-direita. E os judeus ortodoxos fazem a diferença da maioria do parlamento. Então, Netanyahu é uma carreira política ligada a esse extrema-direita. O outro lado, o Hamas é também um grupo de extrema-direita, um grupo fundamentalista, que quer o extermínio de Israel. Então, toda essa situação se torna manipulável, se torna possível em função de dois extremismos dos dois lados, porque, diplomaticamente, a região estava num processo até de certas negociações em curso com os países árabes, como você chamou a atenção. Mas, nessa conjuntura, o Hamas se investe, jogando aquelas bombas e reacende, então, um barril de pólvora. A coisa é muito, muito sensível. Tá? Mas eu queria chamar a atenção para isso. Primeiro, é um tabuleiro muito complexo, em que as grandes potências estão por trás, usando aquilo ali como testes da sua hegemonia. Israel é um cabeça de ponte do imperialismo norte-americano e, conjunturalmente, são grupos de extrema-direita, fundamentalistas e terroristas, que estão promovendo isso. Tá? Se a gente fosse perguntar para o povo palestino e para a maioria do povo de Israel se eles queriam essa guerra, certamente que não. São trabalhadores, são pessoas pobres, são pessoas simples. Não é? Mas esse governo de extrema-direita de Israel, apoiado pelo fundamentalismo ortodoxo dos judeus, que tem o apoio do fundamentalismo também evangélico, por exemplo, né? E, por sua vez, o Hamas também tem o apoio do fundamentalismo dos grupos islâmicos. Então, por trás, há também essa concepção. Mas eu chamaria a atenção de, conjunturalmente, governo de extrema-direita, radicais, e que lançam mão de ações terroristas, né, recíprocas que estão. E, agora, há uma assimetria, isso é verdade, isso eu concordo, entre Israel e os palestinos. Israel é um Estado, tem os Estados Unidos por trás. A Palestina não é um Estado ainda reconhecido, tá? É um território de ocupação. Então, há uma assimetria nas relações de forças. Então, é realmente uma guerra desigual, em que um lado vai sofrer mais do que o outro. Considerações, professor Fábio? Fábio, fica à vontade. Bom, eu queria fazer uma ponderação aqui. Em primeiro lugar, é evidente que ninguém apoia o assassinato de civis, né? E, de fato, tudo começou com a ação do Hamas, que resultou na morte de pessoas do Estado de Israel e no aprisionamento também de, se não me engano, um pouco mais de uma centena, né, de reféns, né? Uhum. Agora, a gente também precisa entender o quadro mais amplo em que essa ação do Hamas se deu, né? E aí, quer dizer, o que está acontecendo ali é a progressiva expulsão dos palestinianos das suas terras, que vem acontecendo já ao longo de algumas décadas e vem se intensificando nos últimos anos. Então, a pergunta que fica é, num quadro onde existem resoluções internacionais que apontavam para a existência de dois Estados, essa sempre foi a solução defendida como um consenso internacional. Mas essas resoluções não vinham sendo cumpridas, né? Israel vem cada vez mais empurrando os palestinos, espremendo os palestinos, buscando ocupar de uma maneira total e definitiva ali toda a região. Num quadro onde a legalidade internacional é rasgada, etc. e tal, a pergunta que fica é, existe ou não existe o direito à resistência que é previsto na própria teoria liberal? Rousseau era um cara que já falava isso, né, um pensador liberal que falava isso. Então, num quadro onde a legalidade é rasgada, o consenso internacional não é implementado, e é, então, retirado o direito de todo um povo, no caso palestino, à resistência. Veja, novamente eu digo,
né? Ninguém defende ações terroristas, o assassinato de civis, mas também nós não podemos ignorar o quadro mais geral em que isso se dá, né? Em que isso se deu. E muitas vezes o que a imprensa ocidental faz é tratar a coisa como se todo o conflito tivesse começado agora com os atos do Hamas, né? Então, Paulo, é como assim, se a gente tivesse um dia na rua, eu e você nos cruzamos na rua, né? E você, com certeza, eu sei que você jamais faria isso, que você é um cavalheiro e tal, mas você chega na rua, me encontra, me empurra, me xinga e dá uma cusparada na minha cara. Aí eu chego, viro e te dou um soco na cara. Tá passando uma terceira pessoa e olhou só o soco que eu te dei. Não olhou nada do que você fez comigo antes. O que essa pessoa vai pensar? Pô, esse cara é um monstro. Que absurdo ele fazer isso que ele está fazendo. Por que ele fez isso, etc e tal. Então, assim, a narrativa toda da imprensa ocidental parece que tudo começou anteontem. Parece que tudo começou com os atos do Hamas e a gente sabe que, na verdade, isso é um conflito que já vem se desdobrando há décadas e onde Israel não está respeitando aquilo que são os consensos internacionais firmados nos debates, no âmbito das Nações Unidas. Essa pergunta que você faz, de qual a solução ali, né? É uma coisa muito complicada, porque não há solução fora da negociação, né? Os israelenses precisam ser chamados à razão e sentar à mesa para discutir aquilo ali, mesmo porque isso que eles estão querendo fazer é uma coisa de louco, porque o que acontece? O Hamas, como você falou, não é um Estado. O Hamas é um grupo que está bastante ali misturado, né? Existem cerca de 80 mil militantes do Hamas que estão muito misturados ali à população na faixa de Gaza, né? Então ali é uma guerra de guerrilha, uma guerra que Israel, né, os comentaristas da Escola Superior de Guerra têm afirmado isso. Eles vão ter que, em algum momento, dentro da estratégia deles, de liquidar com o Hamas, etc. e tal, eles vão ter que travar um combate igual aquele lá de Stalingrado, né? Porta a porta, casa a casa. E aí, o que eles estão fazendo? É isso? São 80 mil misturados à população? Vamos liquidar todo mundo, então. É isso que eles estão se dispondo a fazer, ao que tudo indica, né? E aí, se não houver um chamado à razão, se as potências ocidentais, os Estados Unidos à frente, não se convencerem de que não dá para patrocinar isso que está sendo feito, de que é preciso sentar novamente à mesa para negociar e retomar os consensos internacionais, aquilo ali vai ser uma enorme carnificina, né? Porque até agora, pelo menos, Israel não se mostra disposto a parar, né? Ele acha que pode simplesmente fazer isso, e travar o combate, ameaça agora uma intervenção terrestre em Gaza, que completaria essa estratégia, né, de ir lutar lá, casa a casa, para ir atrás de cada militante do Hamas. Isso é uma loucura, porque isso não é assim, não tem uma carteira de identidade, eu não ando com um crachá dizendo que eu sou do Hamas, entendeu? E aquele cara ali não é porque não está com crachá, qualquer um pode ser, e provavelmente existem diferentes níveis de envolvimento, né, que a gente pensa que é assim, né? É mais ou menos como os grupos políticos, né? Os grupos políticos, eles têm uma direção, eles têm uma militância, eles têm uma franja de militância e eles têm uma área de influência, né? A mesma coisa, provavelmente, é o que acontece lá com o Hamas. São várias camadas, né, de influência, né? Então, se Israel quiser partir para fazer isso que ele tá se propondo, né, isso vai ser uma loucura. E a gente tem agora a ameaça de que a guerra se espalhe, de que haja um envolvimento de outros países. Então, uma situação muito perigosa, um verdadeiro barril de pólvora, né? Já tivemos aí ataques de Israel à Síria também, ao Hezbollah, né, que está baseado lá na Síria. E, enfim, eu não vejo outro caminho que não seja o de uma grande pressão da comunidade internacional para que novamente se volte ao diálogo, né, para que seja firmado um cessar-fogo imediato, né? Se não for isso, o que Israel, ao que tudo indica, pretende fazer ali, vai ser ruim, inclusive, para o próprio Estado de Israel, né? Hoje tem notícias, inclusive, de que na Rússia, né, judeus foram agredidos na Rússia. Isso pode
começar a acontecer em outros lugares do mundo, né? Porque são atos odientos que eles estão promovendo. E, no entanto, não parece haver racionalidade para olhar isso tudo, né? O mundo que a gente vive, a força bruta ainda tem muito papel, mas o papel dos consensos, né? Dentro da teoria da hegemonia de Gramsci, o poder político é coerção e consenso. E o papel dessa dimensão consensual é cada vez maior. E Israel vai cada vez mais se isolando da opinião pública mundial, né? Isso vai ter efeitos, temos grandes manifestações ocorrendo em todos os lugares do mundo atualmente, né? Na Europa, teve grandes manifestações agora nesse final de semana. Então, é uma série de componentes que eu cito aqui para mostrar que Israel precisa se convencer, né, de que é necessário voltar para a legalidade, voltar para a racionalidade e abandonar esse plano, né, de querer varrer todo aquele território ali do Hamas, segundo eles dizem, né? Mas, ao que tudo indica, eles estão querendo ocupar, estender a sua presença em todo aquele território ali, que é o que eles já vem fazendo há alguns anos, né? Maravilha. Senhores, eu quero trazer aqui a participação da professora aposentada Joanita Mota de Ataíde, que é daqui do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão. Ela faz 2 comentários aqui. O primeiro é: o Hamas é institucionalizado. 2 pontos. Ele governa a Palestina com a legitimidade de uma eleição do povo palestino. E ela continua aqui no comentário: tudo começou há 76 anos. Seria mais ou menos isso. Aproveito a criação do Estado de Israel, né? De 47, sim, 1947. Sim. Aproveito aqui a participação da professora Joanita. Muito obrigado, professora, pela sua participação, trazendo aqui até algumas concepções do que o Hamas, né, ele se consolidou a partir dos anos 80, né, do seu surgimento ali, por volta da década de 80, ele acaba sendo um certo catalisador para essas ações, né, que o professor Fábio Palácio e também o professor Lindon tocaram, né, na questão do desterramento de palestinos daquela região, que acaba meio que trazendo Israel para esses embates mais agressivos, né, que a população sofre, né? Claro, a gente está vendo isso diariamente através dessas imagens e que já acontece há muito tempo, servindo como um catalisador. Seria essa a palavra, catalisador. Vocês concordam com isso? O Hamas tem essa culpa, inclusive de alguns analistas, de certa forma, culpando o Hamas a um certo ataque até às esquerdas, né? Por ter aí uma certa ligação de apoio, né? Alguns falam de apoio ao Hamas, né? Liga a esquerda diretamente ao Hamas, quando, na maioria das vezes, é uma defesa do povo da Palestina, e não especificamente ao partido Hamas, ao grupo terrorista Hamas. Quais são as observações que vocês fazem, né, dentro dessa, digamos, dessa ideia? Está no mudo, professor, está no mudo. Desculpa. Tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza, Israel, nesses 76 anos, passadas as guerras do Yom Kippur e a guerra dos 7 dias, né, dos anos 60, anos 67, 73, Israel vem avançando, né, nos territórios palestinos, colocando ali seus assentamentos, os kibbutz, né, e isso tem trazido conflitos no cotidiano. E, além disso, o controle do combustível, de água, de energia, de internet, tudo está com Israel. Então, ele controla a região, né? Ele controla a região. Mas, afirmo, Israel não faria o que faz se não tivesse os Estados Unidos por trás. Então, aquilo ali é um tabuleiro de interesses das grandes potências, do imperialismo ocidental. O arranjo do Estado de Israel em 1948 foi, sim, um arranjo do decadente Império Britânico, né, que foi esfacelado com a Segunda Guerra Mundial. Desde os anos 70, depois de Cristo, quando, né, a comunidade israelita, né, os judeus daquela região foram dispersos, né? Então, de 70 até 1948, você tem a dispersão dos judeus, e em 48 eles voltam, sendo que no final do século XIX, o movimento sionista, que é um movimento secular,
secularizado, ele é transformado numa justificativa religiosa para a reocupação das terras. Agora, na Cisjordânia, o grupo que controla politicamente é um grupo mais moderado e de negociação do que o Hamas na Palestina. Isso também pode se chamar a atenção. Agora, o que acontece no cotidiano é uma série de humilhações sobre o povo palestino que vão acontecendo, algumas delas eu já coloquei. Mas, por exemplo, em Jerusalém, não é, você tem ali a radicalização ainda maior dos grupos conservadores judeus. Né? E esses grupos judeus ortodoxos, né, fundamentalistas, eles são beligerantes tanto contra os árabes como também com outras religiões, islâmicos e com cristãos também. Né? Então, esse estado de tensão ele é alimentado no cotidiano, do dia a dia, e isso vai gerando um acúmulo de ressentimento, né? E que chega ao ponto, então, do estopim dessa guerra. Eu reitero essas questões que o professor Paulo colocou, que no caminho de uma solução possível, não existe uma fórmula mágica, mas a pressão popular, a pressão internacional, a pressão diplomática, a sensibilidade humanitária, porque o que está acontecendo é algo realmente inimaginável, embora tenha sido visto em outros momentos da história, do risco de um genocídio, não é, que está sendo praticado. Então, essas mediações de países, como o Brasil, por exemplo, que se coloca nesse tabuleiro como um mediador, né, como um conciliador, como construtor de pontes, eu acho que é isso. Então, a ONU é fundamental, mas, ao mesmo tempo, ela tem a sua fragilidade, porque quando os interesses das grandes potências estão em xeque, a ONU não serve. Então, são tomadas posições unilaterais, principalmente por Estados Unidos e também pela Rússia. Então, a mediação diplomática tem os seus limites, né? E me parece que a necessária sensibilidade humanitária precisa ser acentuada nesse momento. Então, tem um pouco essa visão. O que é legítimo, né? O que é legítimo? Na verdade, o que já se deveria ter sido feito era a formação, o reconhecimento do Estado palestino. Tá bom? A ONU deveria... É algo, professor, que o próprio Estados Unidos hoje defendem. Os Estados Unidos defendem essa criação. Sim. Um apoiador de Israel tem esse conflito de interesse nesse ponto. Né? Claro. Então, os palestinos precisam ter o seu direito ao território garantido, não é? Mas, por interesses diplomáticos e econômicos, isso não acontece. Né? Um outro aspecto, antes do Fábio falar, até para passar a ponte para ele, um aspecto assim, que a gente também observa, assim, né, que o conflito se perpetua de geração em geração. Assim, eu acho isso curioso, porque assim, em outros cenários, com outros assuntos, com outras pautas, as gerações elas conseguem, de alguma forma, enxergar situações anteriores, culturas anteriores e, de alguma maneira, reconhecer alguns abusos, reconhecer ilegitimidades. Por exemplo, aqui no nosso mundo ocidental, pautas como homofobia, racismo, a gente costuma dizer que as gerações atuais são mais conscientes, mais abertas, não vou usar a palavra evoluídas, que viria da biologia, mas pelo menos mentalmente mais conscientes da necessidade de um avanço nessas pautas. E a gente não vê isso nesse cenário específico. Parece que nascem novos israelenses, novos palestinos, já imbuídos de um espírito bélico. Não todo mundo, o professor falou no início que a maioria da população é de trabalhador e tudo, mas não o suficiente para fazer com que um cenário como um todo se resolva. Ou seja, é uma frase dura que eu vou dizer, mas assim, no fim das contas, não há interesse deles lá em resolver o problema. É difícil um mundo querer resolver um problema de um cenário em que os interessados não têm esse interesse. Então, eu queria passar a bola para o Fábio para ver se ele concorda com essa leitura de quem está de fora, aqui há milhares de quilômetros,
mas que vê jovens com armas na mão, jovens, enfim, já o exército de Israel extremamente jovem, extremamente técnico, e não há essa evolução de uma geração para outra nessa pauta entre eles lá, né? Por que será? Paulo, eu vejo que é porque o mundo hoje está muito carregado de tensões e elas estão acima das vontades individuais. Por mais que a gente tenha individualmente uma disposição, uma boa vontade, existe um jogo de forças poderosas acontecendo no mundo, né? E esse mundo que é um mundo em transição, né? Tem sido muito repetido que nós vivemos uma transição da unipolaridade que se estabeleceu, né, após o fim da Guerra Fria, com os Estados Unidos surgindo como única potência do mundo, para uma multipolaridade, onde emergem múltiplos polos de poder, né? Isso condiciona muitos dos conflitos que estão acontecendo no mundo, né? E esse dado que nós tivemos agora recentemente da formação de um novo BRICS, né, de um BRICS ampliado, que inclui, inclusive, nações como o Irã, a Arábia Saudita, né? Isso, claro, isso aumenta as tensões por parte daqueles cujo poder relativo no mundo vai diminuindo, né? E vem novos poderes emergindo, né? Avançando, outras nações passando a comandar fluxos econômicos e de comércio, né? Então, isso gera tensões que ficam no ar, mas que acabam estourando aqui e ali, né? E agora nós temos essa que eclode ali, esse conflito que eclode no Oriente Médio, onde, como eu falei, né, o BRICS, que hoje representa exatamente essa contra-hegemonia global, essa tendência rumo à multipolaridade, incorporou também vários países ali da região, né? Esses dois que eu citei, mas o Egito também, que eu já ia me esquecendo. Egito, Arábia Saudita e Irã agora são BRICS, né? Então, isso é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista, né? Agora, só retornando a uma coisa que o Adalberto falou, e o professor Lindon também tocou nesse assunto, né, que é o seguinte, a posição da esquerda brasileira, pelo menos a posição majoritária da esquerda brasileira, não é exatamente uma posição de defesa do Hamas, né? Embora haja setores que até questionam hoje a solução de 2 estados, né? Que existe um setor que é minoritário na esquerda, mas é uma posição que existe, né? Hoje eu tenho visto muito quem verbaliza essa posição lá no Opera Mundi, o Breno Altman, né? Que diz o seguinte, que a solução de 2 estados fracassou, né? E que foi essa solução que conduziu ao que nós estamos vivendo agora. E que o certo seria a completa descolonização da região, né? E a fundação... Alguns falam da fundação de um único Estado com 2 povos vivendo nesse Estado, né? Eu acho assim, eu acredito que podia se discutir isso lá em 48, né? Eu acho que não é uma solução realista para o momento que nós estamos vivendo. Quando alguém vem me falar isso, diz até assim, Palácio, está errado, aquilo ali tem que apoiar a descolonização ali daquela terra e tal. Eu digo assim, gente, mas a gente não está conseguindo firmar uma solução que é mais moderada, que é 2 estados, né? Que é a solução de 2 estados, da coexistência ali. Realmente seria possível isso? Quer dizer, tirar Israel dali ou uma solução de um estado com 2 povos convivendo? Eu acho que não é uma solução realista e que assim, na tentativa de ajudar pode até atrapalhar, né? Na tentativa de ajudar pode até atrapalhar, mas a posição majoritária na esquerda brasileira é a solução que defende 2 estados, que as resoluções da ONU sejam implementadas, né? Embora a gente saiba realmente que, não tiro de toda a razão daqueles que falam que muitas vezes se aprovaram resoluções que eram soluções que não eram praticadas, e o que vem valendo é a força bruta, né? Israel, que é um Estado muito bem armado, né, com apoio do imperialismo norte-americano, vai fazendo valer a força, ignorando o direito internacional. Mas eu acredito que a solução é fazer valer o direito internacional, luta, povo na rua, como está acontecendo agora, primeiro, para um cessar-fogo, né,
E aí eu lembro a solução que o Brasil propôs há alguns dias, né, de um cessar-fogo provisório para que se pudessem fazer corredores humanitários, etc. E tal. Eles não toparam nem isso, nem um cessar-fogo, o que revela muito das intenções deles, porque nem o cessar-fogo provisório eles aceitaram. Então, assim, a situação é muito difícil e é preciso fazer muita pressão política, né? Como falou o professor Lindo, nas ruas, mas também nos canais diplomáticos, né? Para que a gente possa alcançar uma solução razoável ali, que, a meu ver, hoje é a criação do Estado palestino, né? A existência ali de 2 estados. Eu acho que essa é a solução que nós temos, realmente pode contribuir nesse momento, né? Que nós devemos defender. E essa é a posição majoritária da esquerda brasileira. Eu acho também, concordo com o Fábio, a esquerda, em geral, tende a ser contra, né, Israel por conta da leitura do imperialismo, né, da questão anti-imperialista. Né? Então, qualquer ação anti-imperialista é... Agora, eu queria chamar a atenção também para um componente muito importante que sempre está camuflado nas análises, inclusive na guerra da Ucrânia e nessa guerra, que são os interesses da indústria armamentista. Né? Você tem uma indústria armamentista que dá muito lucro assim, né? E como que você gasta, vamos dizer assim, esse arsenal que está acumulado, que está guardado? Você tem mercadoria que precisa ser usada, então vamos para a guerra. Então, o financiamento da guerra tem um retorno fantástico para quem investe em armamento. Então, é um lado muito perverso, desumano, ok? Isso, para mim, está atrelado à lógica do capitalismo mesmo, da violência, né? do neoliberalismo que está aí, mas é um componente fundamental. Eu lembro posso lembrar que antes da Segunda Guerra Mundial, a guerra na Espanha, a guerra espanhola, né? Em 37, 38, foi ali um laboratório para se testar a eficácia dessas armas. Né? Então, ciclicamente, o século XX e agora o século XXI, você tem que ter esses processos de se intocar mercadoria, infelizmente, que são as armas. Isso não pode estar fora dessa análise também. Roberto, só para a gente puxar também para a questão da mídia, que o professor Fábio falou agora há pouco, e a gente já joga para você também, né, e para os nossos convidados. O professor Fábio tem total razão nesse enviesamento da mídia ocidental num olhar pró-Israel. Né? Isso não é de hoje, é muito claro, a gente percebe nas notícias, né, o tom sempre é o grupo Hamas como um grupo terrorista e Israel na defesa da sua soberania e tudo mais. Que, de fato, é um olhar menor, um olhar contextual, em cima de um cenário muito mais amplo, e também um olhar seletivo diante do presente mesmo, das ações que Israel tem feito. O tom sempre é menos grave, né? Israel bombardeia, é uma notícia simples, o grupo Hamas ataca, é uma pauta de uma tarde inteira, como tem sido comum na mídia hegemônica, né, na grande mídia, em diversos temas, não só nesse, mas em diversos temas, um olhar muito seletivo. E a gente também pode pensar que há um outro extremo, né, que é o extremo da tecnologia, que permite, por exemplo, que a gente esteja aqui discutindo e permite com que outros tantos, analistas também estejam colocando suas opiniões. Então, tem diversos canais de vídeo, diversos perfis de Twitter, diversos perfis de Instagram, todo mundo contando essa história. E aí a gente também percebe dois aspectos. Um aspecto que é daquele partir de um olhar ideológico prévio e contar a história a partir do seu olhar ideológico. Então, você já sabe o que você quer dizer e você seleciona aquelas informações que condigam com o que você quer dizer. E você ou releva ou dá um peso muito menor para aquelas que, de alguma maneira, contestam ou questionam ou colocam em dúvida o que você pensa. Um olhar previamente ideológico. Eu sei que acho que o Fábio não concorda muito com isso, mas a gente vai discutir sobre qualquer pauta. Mas também um segundo aspecto, que é o dessa abundância extremíssima de informações, que faz com que o mesmo fato seja contado por diversas histórias diferentes. Então, qualquer coisa que se diga sobre Israel e Palestina, você vai encontrar um lugar que diz. Qualquer ideia, quem tem razão, quem não tem, quem começou, quem não tem. O que você procurar, alguém está contando essa história. Agora há pouco, por exemplo, eu fiz essa experiência. Eu assisti 2 vídeos
de matizes diferentes, e os dois trazem dados diferentes, que eu nem sei se estão corretos, eu não chequei, confesso que eu não chequei, sobre o mesmo fato, que é quando a ONU decide criar o Estado de Israel, né, as potências ocidentais apostam na ideia, e o Império Britânico cede aquele território lá para o primeiro, que seria o primeiro presidente de Israel, que me foge o nome agora, Golan, não me foge o nome agora. Um vídeo fala que Israel tinha direito a apenas 20% do território e os árabes 80%. E o outro vídeo contando a mesma história coloca 53% para Israel e 47% para os árabes. Claro que um dos dois está errado, ou os dois estão errados, mas eu quero dizer o seguinte, independentemente do fato em si, é a possibilidade de inúmeras informações conflitantes estarem convivendo no mesmo ambiente, que também é um extremo contra o extremo que é a mídia ser enviesada, a mídia ter um olhar muito pró-Israel, nesse caso específico. Então a gente fica meio sem saber a quem recorrer. Eu queria ver a palavra principalmente do Fábio, que é um jornalista, um professor, um teórico da comunicação, mas também do professor Lindon, sobre essa fragilidade, digamos assim, que a mídia aponta nesse sentido para a sociedade. Paulo, me permita só, primeiramente, complementar algo que o professor Lindon falou sobre essa questão da guerra como negócio, né? Que é realmente, em primeiro plano, a gente destaca essa questão da venda, do comércio de armas, né? Mas a guerra, ela é um grande negócio também por outros motivos, né? Quer dizer, ontem mesmo, uns 2 ou 3 dias atrás, eu estava vendo uma matéria no Financial Times, que era o seguinte: os Estados Unidos estão preocupados com a falta de um plano de reconstrução em Gaza, né? Dizendo assim, Israel, como assim? O tom é esse, né? Como assim Israel não tem um plano de reconstrução? Temos que ter um plano de reconstrução imediatamente, né? Então, assim, quando a gente olha para trás, por que o capitalismo viveu uma idade de ouro mais ou menos entre os anos 40 e 70 do século passado? Porque a Segunda Guerra Mundial gerou uma grande queima de forças produtivas, né? E a reconstrução, ela também funciona como motor, né? Essa reconstrução que vem depois da guerra, as empresas vão entrar ali também para fazer a reconstrução. Então, pode ver que os Estados Unidos nunca negligencia essa questão do plano de reconstrução, e ele já está lembrando que tem que ter um plano de reconstrução para Gaza, né? Então, infelizmente, é a realidade que a gente vive do capitalismo. O capitalismo é um sistema que vive de ciclos, né? Nós vivemos, agora nesse início do século XXI, uma crise econômica profunda, da qual nós nunca nos recuperamos inteiramente, né? Que é a crise que eclodiu ali em 2007, 2008, né? Agora que nós estamos começando a respirar um pouco, né? Mas nem sequer se pode falar de uma recuperação mais robusta, né? daquela crise que nós vivíamos, né? E nesses períodos de crise, muitas vezes a guerra é a solução para que se possa retomar o crescimento, para que se possa retomar uma iniciativa de crescimento. Então, esse é um aspecto importante, né? Essa questão que você coloca da mídia ocidental, né? Evidentemente, ela reflete os interesses dominantes do Ocidente, né? A gente já tinha visto isso na guerra da Ucrânia, né? No início da guerra da Ucrânia, não sei se vocês se lembram, mas qualquer pessoa que defendesse a posição da Rússia estava sujeito a cancelamentos e até mesmo a ser agredido na rua, né? É uma coisa que a gente vê agora no início da guerra. Agora não, porque com a agressão de Israel tomando essa proporção, quem defende a Palestina, mas no início dessa guerra também, logo depois do ataque do Hamas, quem olhasse o lado de Israel, as razões de Israel, o que vem acontecendo ali, também estava sujeito aos mesmos cancelamentos, às mesmas críticas que quem defendeu a Rússia lá no início da guerra da Ucrânia. E na guerra da Ucrânia foi um negócio ainda mais, incisivo, né? Porque houve perseguição a tudo que cheirasse a Rússia, né? Artistas. Agora também teve um cancelamento de um prêmio que ia ser dado numa feira do livro na Alemanha para uma escritora palestina. E o prêmio foi cancelado, né? O prêmio dela, né? Mas no início da guerra da Ucrânia teve muito mais esse tipo de coisa, né? Cancelamento de palestras, de concertos com músicos russos, e até mesmo aqui no Brasil,
restaurantes que deixaram de servir o estrogonofe, não sei se vocês se lembram disso. Quer dizer, a coisa foi braba ali naquele primeiro momento. Quem teve a coragem de dizer isso não é bem assim, é preciso olhar o que está acontecendo, a expansão da OTAN, né? Uhum. Na época eu me lembro até que eu fiz um tweet dizendo assim, gente, vamos imaginar que a China e a Rússia resolvem fazer uma aliança militar, né? E que essa aliança vai crescendo, se expandindo, depois inclui alguns países do Oriente Médio, depois da África, e numa etapa final, ela passa a incluir também a Argentina, El Salvador e, por último, o México resolve fazer parte dessa aliança. O que os Estados Unidos iam fazer nesse caso? Eles iam assistir a isso passivamente, a instalação, por exemplo, essa aliança propõe a instalação de mísseis de defesa nas suas fronteiras com o México. Os Estados Unidos nunca permitiriam isso, isso é uma questão de segurança nacional. Então, assim, esse problema de segurança, e aí vale tanto para o conflito da Ucrânia quanto para o de Israel, você não pode alcançar uma segurança duradoura sua à custa da segurança dos outros, que é isso que está acontecendo hoje no mundo. Você quer garantir a segurança no mundo através daquilo que é, na verdade, uma milícia particular, que é a OTAN, uma milícia a serviço de alguns países. Ora, isso é a mesma coisa que aqui em São Luís eu querer garantir a minha segurança montando uma milícia privada minha, né? Portanto, à custa das seguranças dos outros. A segurança global só pode ser garantida de forma multilateral, a partir de alguma coisa que venha das Nações Unidas. Enquanto persistir essa visão de que eu preciso garantir a minha segurança a qualquer custo, mesmo que isso implique comprometer a segurança dos outros, nunca vai haver segurança de verdade no mundo. Da mesma maneira que se todo mundo aqui em São Luís, a gente abolir a polícia e cada um for cuidar da sua segurança, a verdade é que ninguém vai estar seguro. Ninguém vai cuidar da sua segurança de verdade e todo mundo vai estar sujeito a um verdadeiro faroeste, né? Que é um pouco o que está acontecendo no mundo. E a imprensa ocidental, naturalmente, defende os interesses daqueles que querem, que acham que a segurança do mundo vai vir através de blocos unilaterais, como a OTAN, né? Então, assim, a ideologia está em todas as partes, né? Que existem ideologias dominantes e existem ideologias relacionadas à resistência popular, democrática, né? E a grande maioria da imprensa ocidental, ela é ideológica, mas eu sou ideológico também, né? Acho que todo mundo aqui é ideológico. Mas nós defendemos diferentes pontos de vista, né? Nós defendemos diferentes ideologias. A ideologia da mídia ocidental é a ideologia das potências ocidentais que, nesse momento, busca garantir a sua dominância no planeta e evitar o surgimento de polos alternativos de poder a qualquer custo, né? E infelizmente, vem ali, embora não declarem isso, né? Mas vem Israel como um aliado importante, querem fortalecer Israel, e vem a criação de um Estado palestino como algo que fortaleceria Irã, Egito e outras nações árabes ali, né? Então, é isso. Professor Lindon. Senhores, a gente está chegando próximo ao nosso horário de encerramento, mas ainda cabem ainda algumas considerações mais objetivas. Eu queria ir para um sentido mais prático, né, para a gente encerrar de uma maneira propositiva, ou então de concepção nessa área, né, de tentativa, né? O Brasil está nessa missão, digamos assim, de tentar oferecer, elaborar uma espécie de solução, ou também um primeiro encaminhamento para a solução desse conflito. Os senhores acreditam que isso vai acontecer? O Brasil já está prestes a... Professor Lindon, porque o Adalberto está com a internet. A internet está oscilando. A internet está complicada. Está oscilando, né? Oscilando muito. Enfim, era para falar sobre isso, né? Sobre essa questão do Brasil, como ele está nessa atuação e já está prestes a sair do comando lá da ONU, né? Para encontrar esse caminho. Vocês acreditam que isso vai acontecer? Vai dar tempo ou não? Vai ser uma outra nação que vai tentar encontrar isso, vai conseguir começar a encaminhar para esse acerto, digamos assim, entre as partes?
Eu penso que o Brasil pautou uma forma, um caminho de solução. Não a solução, mas um caminho para, são os corredores humanitários, uma trégua, né, uma negociação, e não poderia ser diferente. A posição histórica do Brasil na ONU sempre foi essa. Eu achei muito importante, histórica, a posição do governo brasileiro, num momento muito delicado, né? Agora, o Brasil não é uma nação, vamos dizer assim, com a mesma força política, militar, econômica como outras nações, como a Rússia, a China, mas tem um lugar nesse quadro geral das relações internacionais. Então, achei muito importante o que o Brasil fez. Eu acho que foi uma voz daquilo que né, a gente queria, do presidente Lula, né? Então, acho que foi importante. Retomando um pouco a questão anterior também, a gente também está numa guerra digital, né? É uma outra esfera da guerra, de informações, de criação de bolhas, né? De como que as pessoas se fecham dentro de concepções e acham que a verdade está definida e não pode olhar mais aquilo ali. É também uma outra esfera da guerra de informações, e isso também a gente precisa olhar. Eu concluiria não, né? Eu deixaria aqui uma expressão do um teólogo suíço chamado Hans King, quando ele fala que não haverá paz no mundo se não houver paz entre as religiões, né? Eu acho que é uma afirmação muito utópica, mas que não deixa de ter sua razão, porque se as grandes religiões estabelecessem acordos e fossem coerentes com seus pressupostos de pacificação, né, de respeito, eu creio que muito desse conflito estaria sendo atenuado. Não sendo romântico e nem utópico, mas realista. É claro que o ingrediente religioso é um componente tão importante quanto político, econômico, cultural, e a gente não pode deixar de levar isso em conta. Então, essa guerra é também uma guerra de certezas, né? Certezas religiosas, de literalismos, de fundamentalismos, né? E isso precisa ser desconstruído pelo bom senso e de dentro das próprias religiões, nas suas expressões assim mais institucionais e diplomáticas também. Então, eu deixaria essa última provocação aí para a gente. Eu faço minhas também as palavras do professor Lindo, né? Sem dúvida, esse componente religioso e étnico é muito importante, e a gente vê o quanto que, com a ascensão da modernidade, muitas das promessas que vieram com essa modernidade não foram ainda realizadas ou não foram plenamente realizadas, né? A burguesia chega à cena da história propondo uma série de coisas, liberdade, igualdade, fraternidade, e também a ideia de laicidade, né? Isso. E que não é um Estado, mas as pessoas até confundem, né? O Estado laico não é um Estado antirreligioso, ele é um Estado de todas as religiões, de uma convivência ecumênica entre todas as religiões, e nós nunca tivemos tão distantes disso, né? Muitas vezes o que se faz na verdade, uma religião, que é a religião cristã ligada ao Ocidente, acusando as outras religiões de fundamentalismo, né? Esse complexo judaico-cristão, muitas vezes acusando outras religiões de fundamentalismo, mas agindo também de forma fundamentalista, né? De forma condenável também, né? Então, esse mundo que a gente vive hoje ainda há muito por fazer, existem muitas promessas que foram trazidas pela modernidade, mas que ainda permanecem como promessas abstratas. E permanecem como promessas abstratas porque o mundo conhece hoje uma série de assimetrias, uma série de desigualdades, que enquanto elas não forem efetivamente resolvidas e não se alcançar um mundo com justiça social, vai ter sempre alguns privilegiados usando argumentos religiosos ou de qualquer outro tipo para afirmar sua superioridade sobre aqueles que seriam os inferiores, né? Então, é esse o imenso desafio que a gente se encontra hoje. 59 minutos, Adalberto. Deadline. Maravilha, queria agradecer aí a presença, acho que o Adalberto travou de novo aqui. Deu uma travada. A presença de vocês aqui, professor Lyndon Johnson Santos, professor Fábio Palácio, meu contemporâneo aqui de UFMA,
curso de comunicação. E, enfim, acho que o Adalberto não vai ter condição de se despedir da gente, mas ele que tem que encerrar a live, porque ele que fez. Enfim, mas Paulo, eu que agradeço, viu, Paulo? E foi um prazer poder debater aqui com o professor Lindo, que eu conhecia só de nome, né? Somos da mesma universidade, e foi ótimo poder ter esse tempo aqui de conversa com o professor Lindo. E contigo também, mas a gente já se conhece desde a época da graduação, né? Gente, foi um prazer também. Tudo de bom, valeu, obrigado. Então, esse foi o nosso Primeira Tela, número 26. A gente discutiu aqui, na medida do possível, o conflito Israel-Hamas e a participação da mídia também nesse cenário. A gente volta na próxima semana com mais uma live aqui do Primeira Tela. Eu, Adalberto Júnior, que está com problema da conexão. A gente se vê. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, professor. Grande abraço. Encerrou? Encerrou?